O ministro Paulo Guedes foi alvo de um protesto em Brasília. Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal recebeu um pedido de impeachment contra ele por fomentar a pobreza durante a pandemia. O dia foi de protesto no Ministério da Economia. Réplicas de notas de dólares com o rosto de Paulo Guedes impresso e manchadas de tinta vermelha foram espalhadas na entrada principal do prédio. As paredes também foram pichadas. No fim da tarde, servidores já faziam a limpeza. O clima pesado vem desde o início da semana, após a revelação de que Paulo Guedes mantém no exterior cerca de 9,5 milhões de dólares, o equivalente a 53 milhões de reais. Os recursos numa offshore se valorizaram quase 15 milhões durante o período em que Guedes está no ministério. O ministro, que já não contava com apoio político, está cada vez mais isolado. A base aliada ao governo no Congresso há bastante tempo se demonstra insatisfeita com Paulo Guedes. Ministros da chamada ala política também não escondem as divergências com o responsável pela área econômica, que agora enfrenta mais um complicador. Um grupo de 200 entidades de diferentes áreas apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de impeachment de Guedes. Não é de hoje que o presidente Bolsonaro é pressionado por aliados a demitir o ministro da Economia. Mas o presidente resiste às sugestões e mantém Paulo Guedes no cargo. Ao longo de 3 anos de governo, os dois mantêm uma relação de confiança. Mas o próprio ministro diz nos bastidores que o presidente só dá apoio a cerca de 60% dos projetos liberais que são apresentados. O presidente Jair Bolsonaro e Paulo Guedes se reuniram na tarde de hoje no Palácio do Planalto. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também estava presente. No fim da tarde, Bolsonaro, visivelmente irritado, ao contrário dos últimos dias, fez um longo discurso e falou sobre a inflação e a crise hídrica. Sem energia, tudo se complica. Quando se aumenta o combustível, aumenta tudo, aumenta o frete. Lamentamos, caminhoneiros chiam, com razão. Mas o mundo não é o Brasil não é o mundo. Somos todos, estamos interligados. Uma parte do diesel nós somos obrigados a importar. O presidente se posicionou contra a vacinação de jovens. Segundo Bolsonaro, é baixo o número de casos graves em pessoas abaixo de 20 anos. Então por que vacina? Meu Deus do céu! Será que é um negócio que estamos vendo em jogo no Brasil e no mundo? É um negócio que ninguém tem coragem de falar? Porque politicamente não é bom falar. Você perde voto, perde simpatia, vão te chamar de negacionista, de terraplanista. Vivemos na hipocrisia e quase o mundo todo vive na hipocrisia. O presidente disse ainda que senadores da CPI queriam ter, antes da criação da comissão, o controle do Ministério da Saúde. Se eu tivesse oferecido o Ministério do Queiroga para um pessoalzinho de lá, estava tudo resolvido. Iam comprar vacina sem certificação da Anvisa e sem licitação. Afinal de contas, isso está documentado. Emendas do Omar Aziz e Renildo Calheiros. Relator, aquele senador lá do Amapá. Sobre o inquérito que apura a suposta tentativa de interferência na Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 30 dias para que a PF ouça o presidente.